Olá, Temas do Bistrô começando com a parceria da Óticas Visão. Hoje eu tô com esse óculos aqui, que eu acho que esse aqui eu vou pegar pra mim. Mas vai ter outro igual esse lá e vai ter outros também, da marca Rodenstock. Óculos, super descolado, super moderno, de titânio, super leve, super resistente, pode sentar em cima que não quebra. Vai lá conferir, Óticas Visão. Vai ter esse aqui, vai ter outros lá à disposição, óculos super modernos, super na moda, para você ficar sempre descolado. Hoje vamos conversar com uma pessoa, ela é casada, mãe de 2 filhos, ela é educadora musical há 28 anos, pedagoga há 25 anos e também logoterapeuta. De saber onde está o que você deseja, ótimos preços e produtos com a qualidade que você procura. Você se sente em casa, um atendimento acolhedor. Mercado Bahia, o mercado que você confia. Converso hoje então com Flávia Fontana. Flávia, seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, é um prazer estar aqui. O prazer é todo nosso. Então vamos conversar sobre um tema aí muito interessante, muito importante no desenvolvimento de todo mundo, de todas as pessoas de forma geral, né? Vamos falar sobre musicalização. Flávia, no que consiste a musicalização e de onde que surgiu essa ideia, esse conceito? Musicalização, ela é um método educacional que introduz os indivíduos no universo da música de uma maneira acessível e envolvente. Então, a gente trabalha a musicalização com a parte lúdica. No meu caso, eu trabalho com bebês e crianças, então a gente usa bastante essa parte lúdica para envolver o indivíduo, as crianças que ali estão participando. Só para contextualizar, Flávia, o que seria lúdico? Lúdico seria de uma forma, a criança usar a ludicidade, a gente usar a ludicidade de uma forma brincante. Você brincar com a criança, ela entende que às vezes aquilo lá é uma brincadeira, mas essa brincadeira ela está direcionada. Por trás do lúdico, ele tem um objetivo. Aquilo lá é estudado, então você não está aplicando aquela brincadeira que eles acham que é uma brincadeira, né? E realmente a gente também está brincando, né? A gente brinca, vamos ser aprendendo, né? Então, ela é direcionada, é uma brincadeira direcionada, é uma brincadeira que tem objetivos. Seria um aprender brincando. Isso. Ou um brincar aprendendo. Exatamente. De certa forma. Um aprender brincando, um brincar aprendendo. Então, são direcionados. A música, a gente já sabe que ela vem, né, Existe desde que mundo é mundo. É mundo, né? É mundo, é. E eu gosto muito de uma frase de Aristóteles, que ele fala assim, que nada está no intelecto sem antes passar pelos sentidos, né? E essa frase faz muito sentido para mim, porque a gente trabalha exatamente isso na música, né? Ela faz a gente trabalhar com os sentidos. A educação musical, ela surgiu mais ativamente no século XX. Aí surgiu as metodologias ativas, que é a metodologia que a gente trabalha com a educação musical. O que é uma metodologia ativa? É uma metodologia em que a criança, a pessoa que está fazendo e participando da atividade, ela está vivenciando. Ela vivencia primeiro. Então, tudo passa pelo corpo, tudo passa pela experiência. Então, a partir dos séculos XX, começou essas metodologias ativas. Surgiram vários educadores musicais, pedagogos, e foram desenvolvendo cada vez melhor as metodologias para serem aplicadas, que hoje em dia a gente trabalha. Porque também descobriram a importância de uma abordagem diferente. Exatamente. Com relação à criança que está em construção do intelecto. Tinha muito conceito antigo de que, na verdade, a própria visão da sociedade com relação à criança, de que eles eram apenas adultos em miniatura, né? Que eles já nasciam moldados e que eles tinham que simplesmente cumprir normas, cumprir regras, para cumprir o seu papel na sociedade e, em determinada época, aprender maneiras de etiqueta. Nunca foi colocada a criança como um indivíduo único, né, que precisa de um desenvolvimento e precisa passar por uma construção. Exatamente. E acho que foi a partir daí que, quando perceberam que
Adulto é adulto, criança é criança, ela vai estar em construção e precisa de uma atenção especializada, que começou a surgir o conceito da musicalização. E aí vários educadores começaram a introduzir as metodologias, né? E hoje, assim, a gente tem uma vasta metodologia de musicalização, assim, excelentes educadores, né, musicais. Eu tive o privilégio de estudar com alguns educadores aqui do Brasil. Uma delas, ela foi aluna do Heitor Villa-Lobos, a outra, ela é também, a gente fala discípula de Williams, né? Williams também um educador musical, e ela que aqui no Brasil representa ele. Então, assim, eu tive a oportunidade de estudar com pessoas, assim, grandes aqui no Brasil. Influentes. Já puxando um gancho aí do que você começou a falar, de que tem vários métodos, fala um pouquinho pra gente aí, quais as principais formas que a gente consegue colocar em prática essa musicalização, quais as principais formas de aplicação, né, em questão de metodologias, tanto para todas as faixas etárias, mas aqui principalmente para crianças, bebês. Como que seriam as principais formas que a gente coloca a musicalização em prática? Eu vou falar um pouquinho da prática, então, que eu realizo. Dentro das práticas de metodologia, que nem eu falei, existem vários métodos, né? E, por exemplo, o que eu trabalho, a gente acaba abordando várias metodologias. Claro que tem alguma linha que a gente segue mais, né? E outros não. Culturalmente, alguns eu acho que não caberia. Até porque, baseado nisso que você está falando, acaba tendo que aplicar a musicalização com as crianças e, ao mesmo tempo, ensinar os pais do que se trata e a importância disso. Então, você tem que educar não só as crianças, mas os pais também. Exatamente. Então, assim, a gente tem essa preocupação. A gente coloca as crianças e as mães sentado no solo, e lá a gente vai desenvolvendo a abordagem de acordo com a turma, de acordo, né, com o que vai acontecendo. Quem eu falo assim, cada turma é única, cada criança é única, então a gente tem que ter sensibilidade para aplicar essa prática. Antes eu achava que, assim, musicalização, vamos tocar para criança, né, vamos colocar musiquinha infantil e deixar ela cantando, só que vai muito além disso. Né? Vai muito além, vai brincar com os sentidos, envolver os sentidos da criança de uma forma que ela desenvolva cada vez mais o lado criativo. Então, às vezes não é só a música em si, vai envolver música com dança, vai envolver a música com desenho, vai envolver a música com até alguma forma teatral. Exatamente. A gente utiliza as canções com nome por quê? Porque a criança, ela tem uma identidade e ela precisa se reconhecer, né, no mundo. Então, assim, a gente trabalha com os nomes, né, com nomes próprios da criança, da mãe, do pai, da avó. Por quê? Para trabalhar isso na criança, para ela se reconhecer como indivíduo no mundo, né? Trabalhamos canções com fonemas, porque a criança precisa o quê? Desenvolver a parte da fala, né? Então, a gente tem canções também que trabalham com fonemas simples, mamá, papá, dadá, né? Então, assim, porque vai ajudar a criança, além da gente estar fazendo os aquecimentos vocais, né? Ela vai aprender o quê? A falar também. Já começa a gente o estímulo da fala. Tem um estudo, não é assim, não chego lá só cantando para a criança. Tem uma ordem que a gente faz isso na prática. Então, a gente tem uma ordem da metodologia. Então, a gente vai lá, começamos com as canções de nome, com as canções de apresentar, depois as canções de coordenação motora, as canções depois de instrumentos, as canções de relaxamento, as canções de final. Então, assim, a gente tem uma estrutura, uma ordem daquela aula. E a criança, ela vai se situando, ela vai conhecendo, ela não vai ficando ansiosa, porque ela sabe mais ou menos o que vai acontecer. Por mais que às vezes a gente vai repetir alguma música, mas ela sabe da ordem. Ou às vezes a gente não vai fazer a mesma música, mas só dela entender como que é a ordenação da aula, ela vai se acalmando, ela vai... Né? É muito bonitinho, porque eles entregam os objetos para mim. E eu tenho uma sala cheia de brinquedo, de instrumento. Eu falo que... mesmo que você abriu, sabe? Uma brinquedoteca. E eles vão lá, os estão andando. Se eles aprendem a andar, eles vão pra lá. Eles chegam lá
E eu falo, olha, só vou entregar se estiver no tatame com a mamãe. E os pequenininhos de 1 aninho, eles voltam até a mamãe e eles sentam para receber o instrumento, o brinquedo, o que a gente vai fazer. Eu acho lindo, porque eles entendem realmente que só vão pegar se eles estiverem no lugar. A gente vai criando uma ordenação, uma ordem. E a mesma coisa que acaba. Eu acho engraçado que tem algumas crianças que eu dou o acorde final da música, ele vai lá e já, tipo assim, acabou, ele faz assim. E aí ele já entrega o instrumento, o que for que tem que entregar. Algumas crianças têm dificuldade? Tem algumas crianças que têm dificuldade de entregar, né? Algumas crianças não querem entregar porque gostam muito do objeto. Apego. Então a gente precisa ir trabalhando com essa questão do apego. Agora, para indo para a próxima pergunta aí, para você esclarecer para a gente, em questão de neurodesenvolvimento, o que a gente espera de crianças que são submetidas ao processo de musicalização versus aquelas que não são submetidas? Como é que a gente veria o desenvolvimento de uma e veria o desenvolvimento da outra, que é submetida e a que não é? Bom, as crianças que fazem musicalização, é nítido que elas têm um desenvolvimento com mais atenção. São crianças que elas resolvem problemas mais fáceis também, eu vejo. Então ela tem um desenvolvimento cognitivo melhor, né? Com a questão de resolver problemas, a atenção, a concentração. Eu tenho até crianças que eu já tive relatos de professores mesmo que vieram falar que, olha, as crianças que fazem musicalização são diferentes dentro da sala de aula. Elas têm diferença na sala de aula. E as crianças que não fazem, elas vão, né, tipo, ter um desenvolvimento não tão potencializado, né? Então, assim, a musicalização, ela acaba potencializando o desenvolvimento da criança, neurológico. E aí tem a parte do hemisfério, né? A gente fala assim, dos dois hemisférios, né? Que ela trabalha. Hemisfério direito e hemisfério esquerdo, né? Tem essa questão de que o melhor ensinar não é aquilo de você mastigar e entregar para pessoas, para qualquer pessoa, entregar mastigado. É você ensinar a pessoa, ensinar o indivíduo a aprender. Você estimular formas para a pessoa desenvolver essa autonomia e esse autoconhecimento para conseguir depois conseguir andar com as próprias pernas. Esse seria o mais puro do ensinar. E a musicalização, ela traz exatamente isso. Né? Ela proporciona meios, então ela vai proporcionar uma melhora da concentração, ela vai proporcionar uma melhora da atenção, de execução de tarefas, de resolver problemas, formas de raciocínio diferente, para depois, quando ela for mais velha, ela vai conseguir andar com as próprias pernas. Né? Essa é a grande importância ali da... Dentro das aulas a gente estimula muita criatividade, né? Então tem situações, né, que eu coloco como de propósito mesmo, que eles precisam criar. Então, assim, às vezes eu dou algumas dicas, mas depois eu não falo, eu só toco e aí eu falo assim, agora é vocês. E aí, o que a gente vai fazer? Vamos fazer como, né? E assim, eu percebo que mesmo tem atividades que eu coloco eles andando mesmo na sala e eles precisam se movimentar e pensar no que a gente vai fazer. Então, além deles estarem andando, eles têm que pensar também. E ouvir o piano, porque o piano também tá tocando. Múltiplas atividades ao mesmo tempo e coordenar cada uma delas. Então a gente tem que ir coordenando, eles têm que prestar atenção no piano, tem que prestar atenção no que eles vão, né, na resposta que eles vão dar e tem que prestar atenção no amigo. Porque, nossa, assim, quanta coisa. Até eu já me perdi aqui. Tanta coisa tem que prestar atenção. Né? Porque senão eles vão trombar no amigo. Né? Então, assim, tem situações que eu coloco de propósito mesmo para estimular essa parte de criatividade. Tem um conceito na neurologia, na própria psiquiatria, no neurodesenvolvimento, dois conceitos, na verdade, que é a questão da neuroplasticidade e a questão da poda neuronal. Só para contextualizar, a neuroplasticidade é a capacidade do cérebro de estar sempre criando novas conexões.
Quando o indivíduo nasce, ele já tem um número ali limitado de neurônios, já está em excesso os neurônios. Os neurônios eles são produzidos apenas no desenvolvimento embrionário. Só que conforme o indivíduo ele cresce, vai criando cada vez mais conexões nesses neurônios, vai possibilitando cada vez mais toda aquela árvore neuronal, né? E quanto mais estimulada a criança que está nessa fase de construção, quanto mais estimulada ela é, mais capacidade o cérebro dela vai ter de criar novas conexões, de assimilar novas tarefas, de criar novas habilidades. Então, sempre quanto mais cedo começar a estimular a criança, mais potente, quase literalmente falando, vai ser o cérebro dessa criança. Sim. E tem a questão também da poda neuronal, que é o seguinte: é muito mais fácil produzir tudo de uma vez e depois cortar excessos do que ter que abrir a fábrica de novo e produzir de novo. Então, os neurônios eles já estão todos produzidos desde a época do nascimento, só que acontece, conforme o cérebro se desenvolve, o cérebro ele vai reconhecendo aquilo que está sendo usado e aquilo que não está sendo usado. Aquilo que não está sendo usado vai ser cortado para economizar energia e para otimizar as funções daquelas que estão sendo usadas. Então, juntando os dois conceitos aí, quanto mais estímulo, né, quanto mais a neuroplasticidade entra e enraiza o cérebro como todas as funções possíveis, nas podas neuronais vai estar usando todas essas áreas, então vai ter uma potencialização e uma fixação melhor. Sim. De todos esses conceitos que vai levar para o resto da vida. Sim. Né? Porque a última poda neuronal acontece na adolescência, depois não vai ter mais. Desde a infância, passa por alguns períodos que vai ter ali com 2 anos, com 7 anos, depois na adolescência, e aí acabou, não tem mais. E o que foi desenvolvido nessa etapa é o que vai ser mais evidente. A neuroplasticidade, ela vai para o resto da vida. Todo mundo tem capacidade de aprender, todo mundo tem capacidade de se desenvolver. Só que aonde existe a maior potencialidade de se aprender com mais facilidade e com mais afinco é quando não existiram as podas neuronais ainda. Quando está tudo ali, uma página em branco para ser escrita. Então, a musicalização ela entra como um conceito incrível, fantástico, de como pode ajudar a desenvolver e potencializar as capacidades das pessoas. Exatamente. Né? Eu vou te falar, eu fiquei emocionada agora, porque assim, toda criança tem que fazer música. A minha vida inteira eu acreditei muito, desde o meu primeiro curso que eu fiz. Que eu olhei, eu falei assim, gente, é isso, eu vou fazer isso, porque assim, todas as crianças têm que fazer. Eu assim, pra mim ele não é só, meu trabalho. Pra mim ele é uma vida. Porque assim, eu sei do benefício que aquilo lá vai trazer pra uma pessoa. Não só quando ele é criança, mas sim na fase de adolescente, na fase adulta, na fase da vida dele. E tudo que você colocou aí como forma de estudo, né? É exatamente isso que eu acredito. Na potência, no quão grande é o potencial da música na vida da pessoa. E eu falo assim, eu me dou até hoje por conta de acreditar nesse valor grande que a música tem para o desenvolvimento. Eu tenho crianças que fizeram a musicalização de bebê e agora são adolescentes. E assim, elas me encontram até hoje e falam assim, tia Flávia, pra mim, assim, foi a melhor fase da minha vida e eu sou muito grata, porque a musicalização fez diferença na minha vida. Então, assim, um adolescente reconhece que aquilo lá fez a diferença na vida dela. Né? E assim, graças a Deus, tem crianças que fizeram e hoje em dia tem algumas, a maioria assim, tocam também, não desistiu da arte, continua né, praticando, são excelentes alunos, né, assim, a gente tem relatos assim, de excelentes pessoas, né, com valores, porque a música ela quer, a música ela mostra o belo. Se for colocar em larga escala, a musicalização seria um dos pilares para a própria evolução humana, né? De certa forma, porque assim, eu praticamente em larga escala, né, falando. Porque,
se você está fortalecendo a base, se você está ensinando a criança a ser independente e agir de forma autônoma, a pensar de forma lógica, forma clara, você ensinando a criança a saber olhar para dentro, para ela ser aquele adulto que sabe o que quer, que sabe o que não quer, quais são os limites que ele vai estar se impondo, que ele vai estar impondo a outros. Se você trazer o máximo potencial que consegue, a questão da inteligência, tanto emocional quanto a questão de aprendizado, em questão da ciência, tudo vai deslanchar de maneira estarrecedora, assim dizendo, né? Sim. Tanto assim, nos países de primeiro mundo, ela é uma matéria, assim, fundamental dentro, sim. Né? Da dentro escola, da grade básica. Da grade. Né? E assim, ela é aplicada com muita eficiência. Não é ela aplicada, tipo assim, de qualquer maneira. A música, ela direciona a sociedade, então a gente precisa muito estar atento do que a gente está mostrando para as nossas crianças e o que a gente está ouvindo. Até a gente, o que a gente está ouvindo. Porque ela direciona, se a gente pegar lá atrás os grandes, né, clássicos, a gente vê que a música tinha influências da época. Né? Com certeza. E agora também é a mesma coisa. Só que aí, qual é o rumo que a gente está tomando com relação à música? E isso, assim, isso me machuca muito. É triste. É triste. E é isso que você colocou, eu fiquei emocionada mesmo, porque assim, eu acredito na música no belo, no que ela traz de belo, no que ela traz de potência para o ser humano, e essa questão também neurológica. A música, ela é incrível, gente, ela não tem, eu falo assim, não tem o que falar, assim, tem vários estudos, e infelizmente, eu vou falar, a sociedade não dá o valor adequado. Não dá o valor adequado. Assim, que nem você falou, a gente acaba entrando em outros campos, né? Eu dou o mesmo valor, tipo, pra música, com o valor de outras matérias, eu vou falar, pra mim, na primeira infância, ela é a mais importante. Ela é a mais importante. Porque eu posso trabalhar com as outras matérias através da música. Tudo. Última pergunta, gente. Quais as populações que poderiam se beneficiar do tratamento com a musicalização? Todas, gente. Todas as pessoas podem se beneficiar da música. Desde o bebê, desde a mãe quando está lá gerando o bebê dentro do ventre, as crianças quando nascem, né? Os idosos, adolescentes. Então, todas as pessoas, elas precisam se beneficiar da música. Claro que cada etapa ela vai ter uma abordagem. Então, vai ter uma abordagem de uma forma de trabalhar com adolescente, para bebês, para idosos, para crianças típicas e atípicas, né? Então, assim, as abordagens, elas vão mudar, mas a música, ela vai estar ali, né? Ela vai estar atuante, ativamente. Então, assim, todos podem se beneficiar da música. Indicação. O estúdio nosso aqui é meio suspeito até pra falar, porque nossa, eu achei que muito instrumento aqui, tá quase pra uma banda aqui, então teclado, um violão, a bateria. Eu achei que tinha uma banda aqui hoje. Flávia, muito obrigado pela sua participação. Obrigada aqui hoje. Foi um papo muito legal, muito descontraído. Sim. Gostei bastante. Espero que a gente consiga conversar mais vezes sobre outros assuntos aí. Tem a questão dessa logoterapia aí, que coisa nova chegando, então fica o convite aí para uma próxima participação. Obrigada, eu que agradeço. Um abraço para todos. Tchau.